cidade do nosso Deus, no santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem temos a glória, é quem
teu nome, sobre toda alma entristecida, ansiedade, medo, saio agora, amo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Glória a Deus, vamos estar entregando os louvores, oração nesta noite, ao nosso Deus soberano. Pai, aqui estamos, mais uma vez, queremos apresentar os nossos louvores, a adoração. Senhor, os louvores que foram ministrados também fora da live, tão bons também, Pai, maravilhosos louvores e adoração. O Senhor possa estar recebendo neste momento. Foram 6 louvores, Pai, 3 aqui na live, 3 fora da live. O Senhor possa estar recebendo neste momento toda a nossa adoração, meu Pai. A gratidão, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Receba, Pai, neste momento o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saudando os irmãos em casa na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Todos bem-vindos. Hoje nós vamos ministrar, irmãos, Romanos 8. Romanos 8. Jesus é cura. É poderoso, né? O nome é vida. Só Ele pode curar, mudar a história, transformar. Romanos 8, amados irmãos. Romanos 8. Carta de Paulo, né, Pedro? Aos Romanos? É isso? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos 8. Está escrito assim, irmãos, olha só que interessante, que tremendo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Até aqui. Pai,
nós estamos diante da Tua palavra, mais uma vez, Senhor, pedindo a interpretação da mensagem, que seja com clareza, que seja simples, de entendimento fácil. Fala conosco através da mensagem, fala conosco, Senhor, da Tua igreja, que venha, Senhor, esclarecer, que venha trazer entendimento, que venha, Senhor, edificar, que venha, Senhor, para levantar, que venha, Senhor, para incentivar, que venha, Senhor, para nos ensinar nesta noite o que nós precisamos aprender. E assim, Pai, que seja para a honra e glória do Teu nome essa ministração. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Podem se assentar. Amados irmãos, esta passagem, esta mensagem, que possa vir aos nossos corações nesta noite, como um bálsamo, como um refrigério, para todos que estão cansados, abatidos, todos que estão carregando fardos, muitas das vezes desnecessários. Então, Paulo estava trazendo aqui para todos que não havia, que não há mais condenação. Por quê? A Bíblia fala que Jesus Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Está aqui, uma página atrás, Romanos 6. Onde que é, meu? 23. 6:23. Olha só. Pode ser aqui, a partir do 20, 6:20. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha só, irmãos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus. Então, anteriormente esta palavra vem agora, portanto, portanto, nenhuma condenação há àqueles que estão em Cristo Jesus. Por mais, irmãos, por mais que não tenham entendimento, por mais que o homem queira te condenar, por mais que o homem queira te apontar, não tem como, porque não foi o homem que morreu por nós na cruz do Calvário, no nosso lugar, foi Jesus Cristo. Portanto, o inimigo se levanta, o inimigo tenta acusar, o inimigo tenta de todas as formas te jogar para baixo, mas não tem como, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que quer dizer isso aqui, irmãos? Olha, Jesus Cristo fez como expiação. Ele morreu no lugar dos pecadores. Então, o salário do pecado é a morte. Então ele morreu e pagou o salário por todos os pecadores. Portanto, meus amados irmãos, quando alguém apontar o dedo para te acusar, não há mais a condenação. Por mais que alguém queira te acusar, por mais que o inimigo queira te acusar, te apontar o dedo, não tem condenação, porque Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário, e ninguém pode anular isso, nem capeta, nem inferno, nem homem, nem nada, nem ninguém.
E foi por você, foi por mim, foi pela sua vida, foi pela minha vida. Portanto, não há mais condenação. Quantas pessoas estão carregando um peso desnecessário? Porque escuta uma acusação, querem jogar para baixo, querem te colocar para baixo, querem te jogar lá na sarjeta. Isso é o que o diabo quer. Mas quando se tem o entendimento da verdade, quando se tem um Espírito Santo que te leva ao entendimento que Jesus já pagou o preço, pagou, Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, e Ele intercede por cada um de nós. Quando o diabo vier acusar, Jesus já está lá intercedendo. Ah, mas eu já morri, meu sangue dele foi derramado por ele, por ela. Portanto, meus amados, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Você está em Cristo Jesus? Então não tem condenação, irmãos. Você é de Jesus? Não tem condenação. Tem o trono branco de Deus, tribunal de Cristo, mas não tem juízo final. Temos que entender. E isso nos leva, amados irmãos, a viver uma vida mais em paz com Deus. Não quer dizer, meus irmãos, que nós vamos estar lutando contra o pecado todos os dias, que nós somos os que vencemos o pecado. Nós não vencemos nada. É obra de Deus, é obra do Espírito Santo em nós. Nós por nós mesmos somos nada, somos trapo de imundícia. A Bíblia diz isso do homem. Aí nós queremos, por nossas próprias forças, lutar contra tudo e contra todos. Nós não podemos. Nós não podemos. Se não for pelo poder de Deus, nós não podemos enfrentar nada, amados irmãos. A guerra, a batalha, ela é árdua e vem todos os dias contra os servos de Deus. Você é servo de Deus? Se tiver batalha, está fazendo algo para Deus. Se tiver confronto, está fazendo algo para Deus. Se não tiver confronto, se não tiver batalha, não está fazendo nada para Deus. Está fazendo só para você mesmo. É obra da carne. É você mesmo se esforçando. É a gente mesmo fazendo as coisas. Então tem levantar? Tem de tudo quanto é forma a batalha espiritual, a guerra espiritual. Mas não há mais condenação, meus amados. Aqueles que entregou a vida para Jesus não está condenado. Passou da morte para a vida e vida eterna. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para nos trazer vida. E essa vida é vida eterna. Portanto, toma posse da sua vitória. Toma posse da sua bênção. Já entregou a vida para Jesus? Não entregou? Entrega agora. E anula todo o passado, todo o pecado, toda a obra do inimigo. Porque ainda tem muitas pessoas, irmãos, que ainda estão na cegueira, mesmo já entregando a vida para Jesus. Ainda o inimigo coloca uma venda nos olhos para cegar. Tem muitas pessoas que têm dúvida se é salvo ou não. Muitas pessoas ainda têm, não entendem que a luta não somos nós, irmãos, mas o Espírito que habita em nós, que está nos levando à vitória. Antes era a lei. Na lei era a força do homem ali para poder, irmãos, vencer tudo aquilo ali. Olho por olho, dente por dente. Agora, Jesus trouxe a graça salvadora. A graça salvadora que não depende de mim, não depende de você. É dom gratuito de Deus, é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não tem como comprar. Não tem como você chegar lá e eu vou me salvar sozinho. Não tem como. Tem que entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Tem que entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Porque nós estamos buscando o caminho da salvação, que é Jesus Cristo, irmão. Mesmo no meio de tanta dificuldade,
de dor, de tristeza, de levantar de todo lado. Não importa. Deus é aquele que nos justifica. Deus é aquele que te conhece. Deus é aquele que sabe do seu levantar, do seu caminhar, do seu deitar. Deus é aquele que te resgatou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Portanto, não há mais condenação. Por mais que queiram apontar o dedo, por mais que queiram te jogar para a condenação, não consegue, não tem como. É impossível. Porque uma vez salvo em Jesus Cristo, é salvo, meus amados. Não tem como. Não tem como. Não tem como o homem te acusar, alguém te falar de você, alguém te jogar lá para baixo. Não tem problema. Quem conhece é Deus, quem sabe quem te justifica é Deus. Quem te justificou na cruz do Calvário foi Jesus. Quem morreu na cruz do Calvário por mim e por você foi Jesus, para nos livrar da condenação, da morte, do salário do pecado. Portanto, meus amados irmãos, não há mais condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O nosso Espírito comunica com o Espírito de Deus. E a força, meus amados, não vem de nós. Quando estou fraco é que sou forte. A força é dele. O poder é de Deus. A autoridade é de Deus. E quando nós buscamos, o nosso Espírito se fortalece. Porque o Espírito de Deus se comunica e nos enche de paz, de alegria, mesmo no meio das tempestades, das guerras, das tristezas, porque é Deus que nos justifica. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que Jesus fez na cruz do Calvário nos livrou do pecado e da morte. Não há mais condenação. Sabe quando uma pessoa ela é condenada à prisão, ela comete um crime, ela é condenada. Ela paga o tempo de prisão. Não há mais nada depois que ela pagou. Ela sai limpa. Não há mais nada para condenar. Se ela permanecer limpa, ela vai ficar bem. Não haverá mais condenação. É o que fez Jesus, limpou. Antes das nossas vidas, aqui vai explicar nos capítulos anteriores aqui, no 7, no 6, vai falar sobre a lei do pecado, a lei da obra, a obra da lei, né? Que o homem estava perdido, o homem não tinha a salvação em Cristo Jesus, então a lei era que gerava, só você segue isso aqui. Agora não, agora Jesus Cristo entrou, Jesus Cristo trouxe a graça salvadora, Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário, derramou o seu sangue, levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Toma posse, para de depender de outras coisas, dependa somente de Deus, de Jesus. Muito cristão, muitas pessoas que são de Jesus, mas são dependentes de outras coisas, depende de tudo, menos de Deus. Vive numa maneira estranha, mesmo sendo servo de Deus, não tem paz. Como que não vai ter paz? Quem é de Deus? Tem alguma coisa que está errada? Há alguma falha? Não sei o que é, mas entenda que não há mais condenação. Se o Espírito que habita em nós é o Espírito Santo, não há mais essa tristeza, esse desespero que havia no mundo. Porquanto que era impossível a lei,
visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Olha só. Deus meu, por que me abandonaste? Lembra? Todo o pecado da humanidade caiu sobre Jesus, naquele momento. Portanto, por mais que o diabo queira, irmãos, te atacar, por mais que o diabo queira trazer a condenação, ele não consegue. Ele é mentiroso, é o pai da mentira. Por mais que te acusam, por mais que te apontam o dedo, se você é de Jesus Cristo, não tem mais condenação. O homem não pode te condenar. Porque o que Jesus fez na cruz do Calvário não pode ser anulado. Não pode ser anulado por ninguém. Não pode ser anulado. O inferno sabe e treme. Os demônios sabem e tremem. O diabo sabe e treme. Tudo que o diabo quer é que você não entenda a palavra. Tudo que o diabo quer é que você não entenda a verdade. Tudo que o diabo quer é colocar cegueira espiritual. Que você não entenda, que você não ouça. Você vai escutar contos da carochinha, que a igreja vai encher de 2.000, 3.000 pessoas para ouvir autoajuda, para ouvir coceira no ego. Não vou entrar mais nesse tema não. Tudo que o diabo quer é isso, tá? Que você não ouça a verdade, porque a verdade liberta, a verdade transforma e muda e salva, porque é a palavra de Deus. Quem salva, irmãos, é Jesus Cristo, tá? É a palavra que vivifica o homem. Jesus Cristo que salva. Portanto, entrega ao Senhor Jesus. Amém. A irmã Gisele está escrevendo, tem um testemunho muito lindo aqui nesse ministério. É uma bênção do Senhor, uma família linda, né? Recebeu bênçãos grandes aqui no ministério. Deus abençoe muito, viu? É muito próspera ela, muito abençoada. E Deus abençoe muito aqui através de oração deste ministério. Deus abençoe muito, amém? Deus abençoe muito. A família dela, né? Todos são da família. Irmã Rosa também, né? Todos aí. 4, né? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só. Agora, irmãos, segundo a carne, irmãos, é tipo assim, ó, não somos nós que fazemos nada. É o Espírito de Deus que habita em nós que faz. Porque por nós mesmos não temos nada que oferecer, irmãos. Não temos nada que oferecer, não. Não adianta não, nós mesmos não podemos fazer nada. Mas Deus que opera em nós, sim, é o que faz todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Deus é bom todo o tempo, para a honra e glória do Senhor, né? E para quem não sabe, meus amados, este microfone que nós estamos falando foi doação dessa família, viu? E estão falando nele até hoje. Já tem muitos anos, estamos usando até hoje. Deus está abençoando, né? Muito obrigado aí. E Deus abençoe muito, família. 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito Santo, tá? Para as coisas do Espírito. Ou seja, meus amados, outra vez a interpretação que eu tenho é que a nossa força da carne nossa, do homem, não pode fazer nada. Mas se inclinar para o Espírito Santo, sim, grandes coisas acontecerão. Grandes coisas vão acontecer. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação para o Espírito, buscar o Espírito, viver em Espírito, no Espírito Santo, essa é a inclinação para vida e paz.
Por que, meus amados, que muitos de nós estamos sem paz? Muitos de nós estamos vivendo tribulação, estamos vivendo momentos difíceis, né? Tudo isso acontece, tá? E não tem paz. Por quê? Porque queremos resolver todas essas coisas na nossa força, na força da carne, na força do nosso braço, e não podemos, amados. Porque isso tem que se inclinar para o Espírito, para as coisas do Espírito, porque o Espírito de Deus que habita em cada um de nós é o que direciona, é o que vai trazer o entendimento, é o que vai trazer sabedoria, irmãos, em todos os sentidos. E precisamos andar inclinando para o Espírito, não para a força da carne. Hoje o entendimento que eu estou tendo, irmãos, não é na nossa força, a força da carne, a força do eu, não é, mas é no Espírito. É no Espírito que habita em nós através de Jesus Cristo, pelo ato messiânico na cruz do Calvário. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. É a paz de Deus que excede todo entendimento. Lembra? Filipenses, né? 4:7. É a paz de Deus que excede o entendimento. Então, a paz que excede o entendimento é a paz de Deus que habita em nós. Se não tiver essa paz, irmãos, nós vamos viver com dificuldade, porque nós estamos querendo lutar contra as coisas espirituais, mas com a nossa própria força, e não vamos conseguir. Por isso, meus amados, é no Espírito que nós vencemos. E aqui já vai falar sobre a carne realmente, né? Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Mais uma vez, irmão, já as ações da carne, do eu, as ações do eu levam à inimizade com Deus. Por quê? Porque colocamos Deus de lado e vamos agir no nosso eu. Nós fazemos, eu posso, eu consigo, eu vou fazer, eu faço acontecer e tudo. E Deus está de lado. Aí entramos em grandes problemas. Aí vamos buscar a Deus para Deus resolver os problemas que nós mesmos criamos. É assim ou não é? É assim ou não? Realmente é assim com todos, irmãos. E a gente, quando colocamos Deus de lado e queremos fazer tudo da nossa maneira, é isso que acontece. Agora, o 8, irmãos. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, certo? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, 9, não estáis na carne, mas no Espírito. Aqui está falando do Espírito Santo, tá, gente? Nós não vivemos do nosso braço. Irmãos, é a dependência de Deus. É aquele que depende do Senhor, é aquele que crê no Senhor, é aquele que confia no Senhor, é aquele que vive para o Senhor. E realmente ele acredita, ele crê, ele continua, não para. Vós, porém, não estáis na carne, 9, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha só, se o Espírito Santo habita em nós, né? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha só. Quem não tem o Espírito Santo, não, esse tal não é dele. É forte, irmãos. É uma batalha, tá? E se Cristo 10, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Justificado. Né? Se Cristo está em nós, então nós estamos justificados por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E não há mais condenação, tá?
E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Olha que tremendo. Está falando da ressurreição, né? Está falando que o mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo lá, vai nos ressuscitar também no último dia lá, irmão. Isso aí já é lá no último dia, né? O corpo de glória. De maneira que, irmãos, estamos terminando, 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aqui realmente, irmão, já é completamente sobre as obras da carne, as batalhas que nós temos na nossa carne, tá? Mas só se vence com o Espírito de Deus, buscando a Deus, buscando o Espírito Santo. Porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Olha só, irmãos, não sou eu que estou falando, é Paulo, tá? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Não recebemos um espírito de escravidão, tá? Não recebemos o espírito que estava no mundo, o espírito de tristeza, o espírito de longe de Deus, mas sim um espírito de adoção de filhos, pelo qual podemos chamar Abba, Abba Pai. O que significa Abba Pai? Papaizinho, intimidade com o Pai. Então, o nosso espírito agora, nós somos o quê? Filhos de Deus, co-herdeiro do Senhor, do reino, e podemos chamar Deus de papaizinho, Abba Pai. O diabo se desespera, o diabo endemoniado, né? Porque se chama Deus de papaizinho e ele não pode. Os demônios estão condenados, sempre, não volta mais atrás. Mas você, ainda que esteja em trevas hoje, você pode entregar a vida para Jesus e ser salvo e desfrutar da vida eterna em Cristo Jesus. Então podemos chamar a Deus de Abba Pai, meu papaizinho, Deus soberano, Criador de todas as coisas. Olha só. E o mesmo Espírito testifica com o Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito. Que Espírito, irmãos? O Espírito Santo testifica com quem, irmãos? Com o nosso Espírito, que nós somos o quê? Filhos de Deus. Então o próprio Deus, irmãos, coloca no seu coração que você é filho de Deus. Não ande mais em temor, não ande mais em desespero, não ande mais em falta de paz, não ande desesperado, buscando paz em tudo quanto é coisa. Ah, minha paz está não sei quem, minha paz está não sei do que, minha paz... Para! Sua paz é em Jesus Cristo, sua paz é em Deus, a sua paz é isso aqui, ó. O próprio Espírito de Deus testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Abba Pai, papaizinho. É isso, irmãos. É isso que nós precisamos. Que Deus testifica em nós que somos filhos dele. E se nós somos filhos, somos logo o quê? Herdeiros também. Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos. Né? Passamos, né? Não padecemos, é isso, né? Para que também com ele sejamos glorificados. Corpo de glória. Está difícil, irmãos, aqui? Está servindo a Deus? Está difícil? Tá. Então, continua.
Porque nós temos um papaizinho, nós temos o Abba Pai, que está conosco todo o tempo, está contigo todo o tempo. Portanto, segue, continua, não para, tá? Mesmo que tudo esteja se derrubando ao seu redor, está caindo tudo, está tudo assim e tal. Não, temos um papaizinho, temos um Abba Pai, que nunca vai nos abandonar, nunca vai nos abandonar. É em Ele que nós temos que ter toda a esperança, Ele que temos que ter toda a fé, colocar toda a nossa confiança, porque é Ele que cuida de nós, é Ele que nos traz a paz no meio da guerra. Amém? Glória a Deus, Pai. Queremos apresentar, Senhor, essa mensagem, esta palavra. Agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por cada um de nós. Tudo que o Senhor tem feito através dessa obra, Pai, deste ministério. Que não importa, Senhor, a quantidade, não importa o tamanho, o que importa é no mundo espiritual a força e a autoridade que vem do Senhor neste lugar. Pai, entrego diante do Senhor cada vida, em oração neste momento, em clamor. Traga o entendimento, Senhor, em cada coração, em cada mente. Testifica, Senhor, o teu Espírito com o Espírito de cada um, para trazer o entendimento, Pai, de paz, de amor, ao qual, Senhor, possamos ter a sabedoria e entender que não há mais condenação em Cristo Jesus, aqueles que estão em Cristo Jesus. Assim como ministrou o apóstolo Paulo, trouxemos agora para cada um o entendimento, Senhor. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, Senhor, venha nos trazer esta cura interior, esta libertação esta noite. Que a Tua palavra que liberta, Senhor. Que o Senhor possa estar neste momento, Pai, visitando cada vida, cada um de nós, como tem visitado aqui no ministério, na igreja. Que o Senhor possa estar dando vitória sobre todas as batalhas, Pai. E no nome de Jesus, Senhor, que nós entregamos esta palavra, entregamos a cada um nas Tuas mãos, cada família aqui representada. Pai, as famílias que pedem oração, as pessoas que se inscreveram aqui, Pai, na live, que estão nos acompanhando. Famílias preciosas, pessoas preciosas para o Senhor, que o Senhor possa estar abraçando neste momento com o Teu amor, Pai, com o Teu grande amor, Pai, trazendo a paz, essa paz que excede todo entendimento, meu Pai. Assim pedimos ao Senhor e assim agradecemos e repreendemos toda a retaliação do inferno contra este ministério, nossas vidas e cada um de nós que estamos aqui, Pai, na igreja e dos que estão nos acompanhando, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham uma semana aí super abençoada, crendo que o Senhor é que nos justifica, o Senhor é que está conosco, tá? Tenha aí uma semana de vitória sobre todas as lutas e todas as batalhas, no nome de Jesus. Fiquem com Deus, nos vemos no próximo culto, se Jesus assim permitir. Deus abençoe.